Eu fui uma criança criada entre a década de 80 e 90. E se você também viveu entre essas décadas, eu acredito que até os anos 2000 para trás, a gente vivia na rua. As nossas brincadeiras, apesar de eu ter mais irmãs, as nossas brincadeiras eram na rua. E era fantástico. Eu falo que o mundo inteiro cabia na nossa rua. A gente brincava de todas as brincadeiras que eram possíveis e que a gente conseguia imaginar. Com bola, sem bola, com papel, com pedra, de todos os tipos a gente brincava. E eu me lembro que eu fui crescendo, as minhas irmãs e eu, e meu pai falava uma frase que é a frase que norteia a minha vida. E os meus amigos próximos e quem passa pela minha vida, eu faço questão de dividir essa frase. Meu pai começou a dizer o seguinte: ao invés de vocês irem para a rua, até porque a gente foi crescendo, então a rua não tinha mais tanto atrativo. Tinham poucas séries na época na TV, nós não tínhamos TV a cabo, e era a cabo ainda que se chamava. Então a TV não tinha muitas coisas para prender a gente. Tinha apenas Sessão da Tarde e alguns canais isolados que passavam filmes. Então a gente não tinha muito o que fazer dentro de casa. Apesar de nós termos muitos jogos, a gente gostava da rua. Mas essa fase também vai passando. E eu me lembro que a gente foi crescendo e meu pai falou uma frase, falava muitas vezes enquanto a gente começou a se tornar adolescente. Ao invés de vocês irem para a rua, para a casa dos outros, por que vocês não ficam em casa? Vão ler um livro, vão dormir. Meu pai sempre falava isso. Por que vocês não vão dormir? Por que vocês não vão ler um livro? E graças a Deus eu tive o privilégio de ser criada numa casa que nós tínhamos muitos livros, nós tínhamos muitos gibis, muitas histórias em quadrinhos. Eu me lembro que meu pai fazia assinatura, na época era do grupo Disney, da editora Abril, e chegava um pacote em casa todo mês com 7 exemplares da turma da Disney. Então nós tínhamos muitas coisas para fazer dentro de casa, além da escola normal. Mas o contraturno, quando a gente não estava na escola, a gente queria estar na rua. Mas essa fase foi passando e a gente começou a ficar mais reclusa. E meu pai sempre falava isso, ao invés de vocês irem para a casa dos outros. E ele não complementava com algo do tipo fazer fofoca, ficar falando asneira, coisa que não acrescenta. Fica em casa, vai ler um livro, vai dormir. Meu pai sempre falava isso, vão dormir. O que ele queria dizer era o seguinte: faça algo útil no seu tempo, nesse tempo que vocês estão livres. E eu cresci com isso. Graças a Deus eu tive o privilégio de crescer numa casa com música clássica, apesar de ter poucos recursos. Eu aprendi música com as minhas irmãs pré-adolescente, porque a gente desenvolvia isso na igreja, eu tocava na igreja. Então, além de música, a gente tinha muita música clássica em casa. E uma hora eu conto para vocês o quão importante foi isso para a minha carreira, para a minha vida. Então, nós tínhamos muita música clássica, nós tínhamos muitos livros, nós tínhamos uma vida cultural, um capital cultural que está se usando muito, nós tivemos em casa. Mas o gostoso era estar na rua, mas essa fase foi acabando. Então, meu pai, com tanta sabedoria, já estava prevendo que a gente poderia assumir a partir dali uma vida inútil. Ir para casa de alguém e ficar fofocando e perdendo tempo. E esse vídeo é sobre isso. Eu cresci com essa frase norteou a minha vida e quem passa pela minha vida eu faço questão de compartilhar. Um dos segredos do sucesso, e eu sei que você vai encontrar isso nessa internet toda, e aqui no YouTube tem milhares, centenas de milhares de vídeos falando sobre sucesso, em todos os idiomas que você procurar. Mas para mim, a minha concepção de sucesso é: para de perder tempo com aquilo que não agrega em nada na sua vida. Eu aprendi isso de uma forma tão simples e de uma forma tão sábia do meu pai. Ele transmitiu pra gente de uma forma tão sábia e infelizmente a gente só tem essa consciência quando a gente é adulto. Quando eu comecei a estudar e quando eu tinha muita coisa para fazer, eu vi que não dava para perder tempo com aquilo que não agregava nada na minha vida. Eu fiz uma faculdade, eu passei pelo mestrado, eu entrei no doutorado, e em todos esses passos eu sempre tive que abdicar de alguma coisa. Hoje eu sei que o que me fez chegar até onde eu cheguei, onde
eu estou chegando, onde eu estou indo, para onde eu quero ir, eu vou ter que sempre abdicar de algumas coisas. O que mais me impressiona é que de tantos conselhos, de tantas histórias que a gente ouve, as pessoas sempre dizem para você abdicar daquilo que é o mais importante. E eu tô aqui para te dizer que você não precisa abdicar daquilo que é o mais importante. A gente está muito acostumado de ver as pessoas falando durma menos tempo, acorde mais cedo. Eu já vi várias vezes, você também já deve ter visto frases do tipo, trabalhe enquanto eles descansam. Gente, isso a longo prazo vai trazer um desequilíbrio, vai trazer alguma espécie de distúrbio. O que eu tô aqui para te dizer é, dispense, não perca tempo com aquilo que não agrega em nada à sua vida. Eu vou te dar um exemplo. Eu, há muito tempo, faço meu devocional pela manhã. Eu já experimentei em vários horários do dia e eu fazia depois que eu tomava café. Quando eu comecei a fazer pela manhã, eu tomava café, aí eu ia ler minha Bíblia, ia fazer meu momento de oração. Só que até eu ler a Bíblia, eu já tinha olhado o celular, eu já tinha feito um monte de coisas. Até que há uns 5 anos, há uns 6 anos ou mais, eu não faço absolutamente nada no celular. E eu não estou dizendo isso aqui como uma vanglória, por me achar superior a ninguém. Esse é um estilo de vida que eu criei para mim. E meu marido adotou para ele. Eu acho muito bonito isso hoje. Eu não faço nada. Eu não respondo uma mensagem. Eu não leio uma mensagem de aplicativo de mensagem nenhum. Eu não entro em rede social antes de ler a minha Bíblia. Eu não pego no celular, a não ser para ver o plano bíblico do dia, mas eu não pego no celular antes de ver a Bíblia. Eu preciso ler, eu preciso meditar. Aí eu faço a minha oração após todo esse roteiro, esse meu momento, essa minha disciplina diária. Aí a minha vida começa. Aí eu vou responder às pessoas. Se qualquer coisa muito grave chegar antes de eu ler a Bíblia, com certeza eu vou resolver. Até hoje, que eu me lembre, poucas vezes chegaram mensagens assustadoras, assim, tão perturbadoras, que eu tivesse que deixar a Bíblia em segundo plano. Sempre são mensagens e são questões que eu posso resolver depois que eu tiver o meu devocional, o meu momento com Deus, e disso eu não abro mão. Mas até nesse passo, nessa decisão, eu me lembro da fala do meu pai. Todas as outras coisas podem esperar. E às vezes você está se sacrificando por coisas que são fundamentais na sua vida. Dormir mais tempo, ter um café da manhã com mais qualidade, almoçar com mais tempo, jantar, não sei, com mais tempo, dedicar 15 minutos para fazer uma atividade física. Às vezes você está abrindo mão dessas coisas e está desperdiçando com outras coisas. Como, por exemplo, eu sou uma pesquisadora e eu observo muito as coisas e as pessoas. Eu não observo aquilo que... Eu já falei até sobre isso, que eu não observo aquilo que não vai acreditar na minha vida. Eu observo o comportamento das pessoas, porque comportamento molda uma sociedade inteira. E eu reparo, sempre quando eu estou em clínica, hospital, ponto, esperando o transporte público, carro de aplicativo, supermercado, todos os lugares que eu estou sempre observando as pessoas. Observando o comportamento delas mesmo. Porque para mim tudo vira texto. E eu vejo que as pessoas, às vezes elas estão com o celular na mão, e elas não estão vendo nada, elas estão passando a tela. E já foram centenas e milhares de vezes que eu vi isso. As pessoas passam as telas. E elas veem memes, e elas veem alguma coisa divertida, e elas veem alguma coisa importante, alguma música nova, um lançamento novo, uma fofoca nova. Eu não sou contra isso. Eu acho que você, até dentro do seu dia, você precisa estabelecer um dia para ser o seu momento de lazer, o seu momento de descanso. Mas, infelizmente, não somos a geração que trocou os prazeres do ar livre por uma vida confinada. E é uma vida confinada numa tela que não vai me levar em lugar nenhum. É um tempo perdido. A fala do meu pai em ler um livro ou dormir deixaria a gente mais calma, porque nós éramos em 4 meninas. Pensa a cabeça do meu pai. Dormir deixaria a gente mais calma, uma casa mais silenciosa. Mas quando ele falava em ler,
era algo que era para sempre, não era algo efêmero, não era algo momentâneo. Porque ir para casa de alguém e falar sobre algum assunto, eu não estou nem dizendo falar mal da vida de alguém. Ir para casa de alguém e falar sobre algum assunto era algo que ia se perder pelo tempo. Quando você lê um livro, quando você investe seu tempo, isso não se perde. Você pode não ter uma colheita instantânea, uma colheita de dias, de meses, mas você vai ter um retorno. Nada do que acontece na sua vida é por acaso. Principalmente aquilo que você planta com sabedoria. Aquilo que você planta conscientemente. Então, para mim, o meu segredo de sucesso é eliminar da vida aquilo que me faz perder tempo, aquilo que me atrasa. Eu tenho a seguinte filosofia: se não me acrescenta em nada, eu nem quero saber. Se não me acrescenta em nada, eu não vou olhar. Se não me acrescenta em nada, eu não vou assistir. Ai, mas você poderia ter pelo menos um pedacinho de quanto? Quantos segundos de uma hora para valer a pena para eu perder tempo? Sabe, eu não posso perder tempo. E eu não sou uma pessoa, eu nunca tive burnout. Eu não sou uma pessoa que nunca fiquei doente por excesso de trabalho. Até porque desde cedo eu aprendi isso. Nós temos que ter horário para tudo. E ter disciplina, eu acho que é uma das melhores coisas da vida, porque a disciplina é uma das atitudes e dos pilares do sucesso. Sobre esse tema, eu me lembro de um versículo do apóstolo Paulo, que eu acho que está em Romanos, e ele fala o seguinte: o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, o tempo todo eu faço. Ele está ali à porta me espreitando. Esse mal eu não quero e eu faço o tempo inteiro. E o bem que eu sonho, que eu planejo, eu tô parafraseando, tá, gente? O bem que eu planejo, que eu sonho, eu não consigo fazer. Mas eu acredito que esse versículo cabe muito na nossa vida diária. Nós temos que escolher todo dia qual é o passo que a gente vai dar. É para frente ou é para trás? É para direita ou é para esquerda? Todos os dias quando eu acordo eu preciso decidir como meu dia vai ser hoje. Antes de fazer tudo, eu faço meu devocional e na minha oração eu sempre consagro o meu dia. Quando eu não faço de madrugada, que eu oro de madrugada, eu consagro o meu dia pela manhã ao Senhor. Que esse dia Deus glorifique o teu nome. Então, quando você já apresenta, eu começo a perceber que eu não posso fazer aquilo que Jesus não faria. Ele não perderia tempo com umas coisas tão sem futuro. E eu gosto muito dessa expressão, meu pai usava muito. Eu já tô falando muito do meu pai. Ele usava a seguinte expressão: ah, isso é algo sem futuro. Ah, que conversa sem futuro. E tem umas coisas que a gente se prende e que não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, meu conselho e esse vídeo hoje é: o meu segredo e aquilo que eu acredito como sucesso é não perder tempo com aquilo que não vai melhorar em nada a minha vida. Eu preciso avançar e eu não consigo avançar perdendo 1 hora do meu dia, 3 horas do meu dia vendo meme. Eu não consigo avançar na minha vida em nada se eu passo uma tarde inteira vendo filme. E eu não tô falando esporadicamente, gente, eu sou a pessoa que já passou alguns finais de semana da minha vida, mesmo sendo estudante, mesmo tendo trabalhos para fazer, eu escolhia maratonar uma série no final de semana com 6 capítulos com meu marido, porque era um momento nosso e era um momento também para eu relaxar. Mas houve muitos dias, e quando eu digo muitos dias, são muitos dias, talvez durante a minha graduação inteira, 5 anos, que eu indicava muitas séries para o meu marido, e eu me lembro que ele assistia, e geralmente eu estava perto na sala escrevendo, eu estava no chão escrevendo, então eu assistia a série com ele, fazendo os meus trabalhos, e ele assistia. Eu sabia que a minha graduação ela ia ter um tempo e ela ia acabar. E da mesma forma foi com o mestrado e agora vai ser com o doutorado. Tudo tem um tempo. As séries que eu não consegui ver lá naquela época, eu acredito que eu já assisti todas, porque chegou o tempo de eu assistir. Só que isso é uma escolha. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o que é importante para a minha vida. Eu tenho certeza que esse tipo de arrependimento eu nunca vou ter. Nossa, eu deixei de ver tal filme porque eu precisava ler um artigo. Nossa, eu deixei de ver um meme na internet, eu deixei de ver um vídeo engraçado porque eu tinha que estudar. Eu tenho certeza que esse arrependimento eu não tenho.
Ah, eu deixei de ver um filme, eu deixei de ver uma série porque eu tinha que ler um artigo. Ah, se eu tiver que abrir mão de ver alguma coisa numa tela, e estar com a minha mãe, e estar com as minhas irmãs, e estar com meu marido, e estar com os meus amigos, eu vou abrir mão. Porque pessoas se vão. E eu falo com muita dor isso. A vida passa e as pessoas se vão. Ou elas se vão de uma vez, definitivamente, ou elas saem das nossas vidas, ou porque elas se são transferidas, ou porque o ciclo se encerra e elas tomam outro rumo. E aí você se lembra que você teve momentos tão prazerosos e infelizmente isso cessou. Então, que você não tenha esse arrependimento. Eu queria te convidar a prestar mais atenção em como você está investindo o seu tempo. O nosso tempo, o tempo que nós temos não foi feito para ser perdido, para ser desperdiçado. Nós precisamos investir com sabedoria no nosso tempo. Porque se Deus nos trouxe essa terra, era para a gente fazer alguma coisa e ser útil para alguém. Eu sempre acredito nisso. A gente está aqui para, além de viver uma vida maravilhosa e abundante, como a Bíblia fala, a gente está aqui para ser bênção na vida de outra pessoa. Então a gente tem que tentar, pelo menos, fazer da nossa vida um oásis. Apesar que a gente tem os percalços aí, tem umas coisas que dão errado, mas a gente levanta, realinha a rota e segue. Eu espero que você reavalie o que significa sucesso para você. Para mim, sucesso é isso. É não perder tempo com aquilo que não agrega em nada à minha vida. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, porque para mim faz muito sentido essa minha filosofia de vida, curte, deixa o seu comentário, compartilha com alguém, seja a bênção. E nós nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau!